Livro Desenvolvendo um Estilo de Vida Sobrenatural. Autor Chris Vallotton. Capítulo 5. Vivendo no País da Graça. O mundo é cheio de andarilhos feridos, pessoas cujos corações foram feridos pela ponta da espada do juízo. Normalmente, as pessoas que empunham a espada são pessoas que se autodenominam cristãs, mas agem mais como profetas autodesignados do Antigo Testamento, os quais creem que a sua tarefa é julgar o coração dos homens e punir a iniquidade do planeta todo. Estas maravilhosas criaturas apavoradas passam as suas vidas em busca de conflitos com pecadores, porém o conflito real ocorre mesmo com o pecador que está dentro deles. Embora eles saibam que Jesus morreu pelos seus pecados, eles continuam com a alma atribulada que anseia por misericórdia, mas tem expectativa de juízo. Que estes filhos de Deus possam ser iluminados pelo Evangelho que eles mesmos alegam conhecer. A plena revelação daquilo que a cruz conquistou na história é tão dinâmica que aqueles que a experimentam são transladados de modo literal da província da escravidão para as portas do país da graça. Ao deixar para trás aquela velha terra da morte e do desespero, essas pessoas entram no novo mundo da misericórdia e da esperança. As pessoas que abandonam de modo exitoso o velho paradigma e começam a viver nesta nova realidade são aquelas que compreendem que existe uma diferença dramática entre o ministério da velha aliança e o ministério sobrenatural da nova aliança. Apesar do ministério das duas alianças ser marcado por demonstrações divinas de poder, o propósito motivador por trás dessas demonstrações é completamente diferente. Os cristãos que chegaram às praias deste novo mundo, chamado de reino, mas que insistem em andar numa postura de julgar os outros, trouxeram as tábuas de pedra do seu velho país consigo. São pessoas que ainda vivem na era antes de Cristo. Elas compreendem o fato de que o pecado exige juízo, mas não conseguem perceber que a ira de Deus derramada na cruz de Cristo extingue as fogueiras do juízo e destrancam o tesouro da misericórdia no coração do próprio Deus. As pessoas que não acreditam que o sangue de Jesus alterou a perspectiva do céu com respeito a este planeta me deixam assustado. Elas criam uma cultura esquizofrênica porque trazem aqueles velhos valores frios do Antigo Testamento para a vida cheia de graça de Cristo. Isto normalmente resulta em uma estranha mistura de juízo e misericórdia, que além de muito confusa é também automutilante, mesquinha e normalmente impiedosa. Parece-me que o corpo de Cristo está necessitando de um pouco de ensinamento que exponha as ideias divididas por trás dessas atitudes conflitantes. No fundamento destas ideias está uma má compreensão da natureza da velha e da nova aliança. A velha e a nova aliança são essencialmente dois relacionamentos diferentes entre a humanidade e Deus. Estes relacionamentos são mutuamente excludentes, porque as condições sob as quais estas alianças foram celebradas eram inteiramente opostas. Passemos então a analisar estes dois relacionamentos, iniciando pela vida sob a velha aliança. Odeie o que eu odeio. No Antigo Testamento, o zelo de um cristão por Deus era mensurado pelo ódio nutrido por aqueles que não andavam com o Senhor. Esta atitude era cultivada pelo próprio Jeová. De Gênesis a Malaquias, Deus, em nome da justiça e retidão, foi pessoalmente responsável pela morte de milhões de pecadores. De modo muito semelhante aos homens-bomba muçulmanos que explodem a si mesmos por causa de seu Deus, os santos zelosos do Antigo Testamento destruíam os incrédulos em nome de Jeová e eram elogiados por Deus exatamente por agir assim. Jesus contrastou a atitude de Deus no Antigo e no Novo Testamento quando ensinou: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Mateus, capítulo 5, versos 43 a 45. Jesus disse: Ouvistes o que foi dito. De onde vocês imaginam que as pessoas ouviram que deveriam odiar os seus inimigos? Bem, sinto em dizer, mas essas ideias têm sua origem nos escritores do próprio Antigo Testamento, porque esta era a atitude do nosso Deus sob os preceitos da velha aliança. Aqui estão algumas passagens do Antigo Testamento que deixam isto completamente claro. Amonita e Moabita não podem entrar na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração para entrar na Assembleia do Senhor eternamente. Pelo fato de não saírem com pão e água para vos receber no caminho, quando saíes do Egito, e porque alugaram Balaão, filho de Beor, de Petor, da Babilônia, contra ti para te amaldiçoar. Mas o Senhor teu Deus não quis escutar a Balaão, e o Senhor teu Deus trocou para ti a maldição em bênção, porque o Senhor teu Deus te ama.
Não busque sua paz nem prosperidade durante toda a sua vida para sempre. Deuteronômio capítulo 23, versos 3 a 6. Por isso, não deis vossas filhas a seus filhos, e não tomeis as suas filhas para vossos filhos, nem procureis jamais a sua paz ou a sua prosperidade, para que sejais fortes e comais o bem da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Esdras capítulo 9, verso 12. Saiu-lhe ao encontro Jeú, filho de Anani, o vidente, e disse ao rei Josafá: Ao ímpio tu ajudas, e aos que aborrecem a Deus tu amas? Por isso sobre ti virá a ira de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 19, verso 2. Odeio a companhia dos malfeitores e não sentarei com os falsos. Salmo 26, verso 5. Odeio aqueles que adoram ídolos sem valor, porém eu confio no Senhor. Salmo 31, verso 6. A história do rei Saul é uma grande ilustração da atitude de juízo que prevalecia antes do derramamento do sangue de Cristo. Saul perdeu o seu trono porque demonstrou misericórdia para com um rei inimigo chamado Agag, apesar de Deus tê-lo avisado por intermédio do profeta Samuel para matá-lo. Quando Samuel entrou em cena, ele repreendeu o rei Saul pelo seu ato desautorizado de misericórdia, removeu-o do seu trono e cortou o rei Agag em pedaços. Vide 1 Samuel capítulo 15. Outro exemplo da sanção divina à morte de milhares de pessoas pode ser encontrado no livro de Josué. Aqui os israelitas recebem ordem de Jeová para adentrar a terra de Canaã, matar todos os seus moradores e tomar as suas propriedades para si. Porque o endurecimento de seus corações veio do Senhor para saírem à guerra contra Israel, para serem exterminados e não houvesse piedade para eles, mas que fossem exterminados completamente, como o Senhor ordenara a Moisés. Josué capítulo 11, verso 20. Você consegue imaginar alguém indo para a igreja e ouvindo um líder dizer que Jesus mandou você matar todas as pessoas que cometessem um aborto ou cometessem um adultério? Garanto que você correria para o telefone e chamaria a polícia em 5 segundos. Porém, este era o tipo de palavra que as pessoas ouviam no Antigo Testamento da parte de Deus. Deus tinha que morrer. Contudo, por que Deus era tão rígido com os pecadores sob a velha aliança? Para chegarmos a esta resposta, nós precisamos compreender a natureza de uma aliança bíblica. Uma aliança é a forma mais profunda e mais comprometedora de relacionamento, e nos tempos antigos tratava-se de um pacto garantido pela morte. Por exemplo, se num certo dia eu desejasse comprar um terreno de uma pessoa e desejasse quitá-lo com prestações mensais, eu faria uma aliança com o vendedor. Nós reuniríamos algumas testemunhas e verbalizaríamos o nosso acordo na presença deles. A seguir, nós tomaríamos um cordeiro ou outro animal, cortá-lo-íamos ao meio, daríamos as nossas mãos e caminharíamos juntos entre as duas metades do animal. Isso significava que o nosso acordo estava sendo feito sobre os nossos próprios cadáveres, ou ao custo da nossa própria morte. Se uma das partes quebrasse o acordo, ela seria punida com a morte. Nós vemos Deus fazendo esse tipo de aliança com Abraão, em Gênesis capítulo 15. Quando Deus fez uma aliança similar com o povo de Israel, esta aliança o comprometia com o seu povo ao nível da morte. Deus deu a Israel a lei, as cláusulas da velha aliança, com o pleno conhecimento de que o seu estado pecaminoso lhe impedia de cumpri-la. Ele fez isto para mostrar-lhes bem como toda a humanidade a sua necessidade por Cristo. A atitude preto no branco de Deus para com os pecadores revela a imensidão da nossa dívida e da nossa depravação, de modo que podemos entender por que precisamos tão desesperadamente da ajuda de alguém. O propósito completo da velha aliança foi preparar o terreno para a nova aliança. Porém, tenha em mente que uma aliança somente se encerra por meio da morte. Portanto, Deus precisava morrer para que ele pudesse cumprir as exigências da lei, criar justiça e estabelecer uma nova aliança. E, em última instância, estender a misericórdia para milhões de pessoas que não merecem receber os seus benefícios. Deus sempre quis um relacionamento. A natureza impiedosa da velha aliança não era tanto uma revelação do coração, mas principalmente uma concessão feita por ele para se aproximar de uma humanidade de coração frio, pecaminoso, e nos atrair de volta a um relacionamento com ele. Na época em que Deus chamou Israel como seu povo, o efeito cumulativo do pecado sobre a humanidade havia diminuído tanto o seu conhecimento de Deus, que ele se tornou irreconhecível para eles como seu Criador e Pai. As suas sinalizações de relacionamento eram percebidas como ameaçadoras, de modo que o povo lhe implorava somente que lhes desse regras
e ficassem longe deles. Moisés, que havia recebido a revelação do desejo de Deus por amizade, era um dentre um punhado de pessoas no Antigo Testamento que descobriu o coração de Deus pelo seu povo ao celebrar esta aliança. O coração de Deus. E Moisés subiu a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim fala a casa de Jacó e anuncia aos filhos de Israel: Vós vistes o que fiz com os egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. E agora, se obedecerdes a minha voz e guardardes minha aliança, vós sereis minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra pertence a mim. E vós sereis reino sacerdotal para mim e nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo, capítulo 19, versos 3 a 6. A resposta das pessoas. E todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o som da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, estremeceu e se pôs de longe. E disseram a Moisés: Fala-nos tu mesmo, e ouviremos. Mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Êxodo, capítulo 20, versos 18 a 19. Infelizmente, essa atitude foi expressa muitas vezes ao longo de todo o Antigo Testamento. Isto, em última instância, fez com que um povo inteiro tentasse levar uma vida longe do conhecimento de Deus. Porém, a justiça sempre foi o fruto de pessoas humildes, que têm um relacionamento íntimo e pessoal com um Deus santo. Quando o povo pediu para viver no meio de regras, e não por meio de um relacionamento, eles escolheram lutar pela sua própria justiça, o que era o prenúncio do seu próprio fracasso. Sem um relacionamento, Deus precisava julgá-los segundo suas próprias obras, e não segundo as suas obras como Deus. A escolha que eles fizeram de serem justificados pelas suas próprias obras levou a uma dívida incrível que se acumulou contra toda a espécie humana. A humanidade se tornou prisioneira indefesa do pecado, passando a fornecer pessoas que seriam condenadas à morte no campo de servidão de Satanás. De que maneira Deus livraria o povo que ele amava tanto da sua escravidão autoimposta à lei? Como ele poderia estender a sua misericórdia a pessoas que eram culpadas sem violar a justiça? O drama do tribunal. Estas perguntas deixam claro que Deus tinha um desafio. Ele precisava saldar a dívida da humanidade para que ele mesmo pudesse estender a sua misericórdia. Isto expressa a natureza deste reino. O fundamento do seu supremo tribunal está edificado sobre a retidão e a justiça, mas os seus decretos são promulgados a partir do seu propiciatório. Vide Salmo 89, verso 14 e Hebreus, capítulo 9, verso 5. Permita-me apresentar alguns cenários fictícios de casos levados a um tribunal a fim de demonstrar o dilema vivido no céu. Digamos que alguém tivesse assassinado a minha esposa e nós fôssemos para um tribunal. No tribunal, o juiz disse para o assassino: O seu pai era meu amigo. Sim, nós costumávamos jogar golfe juntos todos os fins de semana. Você está liberado. Isso seria misericórdia, mas não seria justiça. Você já assistiu um filme onde o filme termina com o vilão ficando impune? Isso nunca cai bem, não é mesmo? Alguma coisa em cada um de nós clama por justiça. Por outro lado, se o juiz simplesmente ordenasse a execução daquele homem, isso seria justiça sem misericórdia. Agora, digamos que a mãe do assassino tentasse intervir a favor do seu filho, agora no corredor da morte, dizendo: Eu quero tomar o lugar do meu filho. Por favor, substitua a vida dele pela minha. No tribunal do céu, o juiz analisaria a sua ficha de registro e encontraria o seu nome na lista. Ele teria de dizer: Você não pode pagar pelos pecados do seu filho, porque temos um mandado expedido para sua prisão pelos pecados que você cometeu. Lembre-se de que a Bíblia diz: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. E porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, verso 23. Em outras palavras, todos estão em débito nas suas vidas por causa dos seus próprios pecados. Portanto, ninguém pode oferecer a sua própria vida para cobrir a vida de outra pessoa. Mas então, subitamente, Jesus, o filho do juiz, entra no tribunal e diz: Meritíssimo, eu desejo oferecer a minha vida para redimir a vida dessas pessoas. O juiz olha para a ficha corrida dos pecados de Jesus e não encontra nada, porque ele nunca pecou. O juiz então decreta: Sim, você é digno de assumir o seu lugar. Você não tem dívida nenhuma a saldar pelos seus próprios pecados, portanto está apto a oferecer a sua própria vida em troca pela vida dele. Agora, se eu falasse:
Você não pode deixar Jesus pagar pelos pecados daquele homem. Ele matou a minha esposa. O juiz teria que dizer: a sua esposa também já estava no corredor da morte pelos seus próprios crimes. Eu estou trocando o meu filho, que nunca cometeu pecado algum, pela sua esposa, que é culpada de pecados. A morte de Jesus na cruz modificou a situação da humanidade na sua posição de ré diante do juiz do céu. O juízo que provocou a ira de Deus foi derramado sobre Jesus quando ele morreu pelos pecados do mundo. Com a justiça cumprida pelo sangue do seu filho, o juiz ficou livre para exercer misericórdia sem ser desonesto. Paulo expressou de forma ainda mais clara esta ideia. O que não soube o que é pecado, por nós foi feito pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. No livro de Romanos, Paulo escreve: Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Romanos capítulo 4, verso 25. E novamente ele escreve: tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Romanos 5, capítulo 5, verso 9. Puxa vida, a morte de Jesus pelos nossos pecados fez com que a nossa posição diante de Deus fosse a mesma do próprio Jesus. Nós nos tornamos a justiça de Deus nele, o que significa que ele pode se relacionar conosco como seus filhos e suas filhas, em vez de pecadores. E a aliança que Deus faz com seus filhos é completamente diferente da aliança que ele faz com os pecadores. Atos violentos da graça. Ao contrário da primeira aliança, a qual éramos incapazes de cumprir por intermédio das nossas próprias obras, a segunda aliança espera que hajamos de forma justa, porque já fomos tornados justos em Cristo. É por isso que Jesus fez as afirmações que lemos anteriormente. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versos 43 a 48. Num primeiro momento, parece que o padrão de Jesus está propondo é ainda mais austero que o da lei original. Sermos perfeitos? Porém, Jesus estava nos mostrando o verdadeiro caráter de Deus, e como nós mesmos podemos ser por intermédio da sua justiça. A perfeição de Deus é expressa de modo mais pleno, na sua capacidade de amar a todos incondicionalmente, e é isso que deveria caracterizar o seu povo na nova aliança. Que contraste incrível entre isto e a severidade da lei da velha aliança. Como já vimos, lembre-se que por centenas de anos os judeus foram instruídos a não terem nenhum tipo de interação com os incrédulos, a detestá-los, a odiá-los e a destruí-los. Quando Jesus entra em cena e apresenta sua doutrina de amor aos inimigos, houve uma mudança incrível de paradigma. A graça estava começando a invadir o mundo do juízo. Jesus prosseguiu reforçando este contraste dramático entre as duas alianças quando explicou isto mais adiante no livro de Lucas. A lei e os profetas vigoraram até João. Desse tempo em diante, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado e todo homem força a entrada nele. Lucas capítulo 16, verso 16. Os judeus cresciam lendo a lei e os profetas. A lei e os profetas, o Antigo Testamento, Velha Aliança, dizia: você não poderá entrar no reino porque você é um pecador. Fiquem de fora, vocês que são pecadores, corruptos e transgressores inveterados. Porém, Jesus realizou um violento ato de graça ao ir para a cruz. A cruz se tornou um cacetete que rompeu as barras de ferro e as portas de bronze de juízo, forçando os indignos, nós, para dentro do reino de Deus. Vide Isaías, capítulo 45, verso 2. O motivo deles terem que abrir caminho para dentro do reino, entretanto, era que havia oposição da parte das próprias pessoas que deveriam ter reconhecido a mudança de paradigma que Cristo havia provocado. Em vez disso, os escribas e fariseus colocaram-se como guardas e porteiros das portas das cadeias da velha aliança. Jesus os repreendeu por tentarem nos manter fora do reino. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Fechais o reino dos céus aos homens,
Vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que querem entrar. Mateus capítulo 23, verso 13. Infelizmente ainda existem líderes religiosos hoje em dia que trabalham para bloquear a entrada do céu, fazendo uso da lei para desqualificar os candidatos à conversão. Porém, os famintos continuam a ficar suficientemente desesperados a ponto de forçar o seu caminho por cima destes porteiros que atravancam as entradas do reino. O testamento como expressão de vontade póstuma. Jesus preparou os seus discípulos para compreenderem o que a sua morte iria realizar ao celebrar a última ceia. Este jantar haveria de ser a refeição mais significativa de toda a história. Aquele era o dia da Páscoa judaica, o dia em que os judeus celebravam o livramento do juízo derramado por Deus sobre o Egito na época de Moisés. O anjo que executaria o juízo de Deus passou sobre eles, porque eles haviam aspergido o sangue de um cordeiro sobre os umbrais das portas das suas casas. Na última ceia, o Senhor explicou como ele era o cordeiro cujo corpo e sangue ficariam eternamente marcados sobre o povo de Deus e trariam a salvação eterna do juízo do pecado. Como cordeiro, além de cumprir as exigências da primeira aliança, ele também inaugurou a nova aliança. Tomando o pão, deu graças e partiu, e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança em meu sangue, derramado por vós. Lucas capítulo 22, versos 19 e 20. A ideia de que Deus desejava fazer outra aliança com seu povo, na verdade, não era nova. O profeta Jeremias profetizou isto anos antes. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém ensinará ao seu próximo, nem ninguém ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois serei misericordioso para com as suas iniquidades e jamais me lembrarei dos seus pecados. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira, e o que se torna velho e antiquado está a ponto de desaparecer. Hebreus capítulo 8, versos 10 a 13. Para os judeus, tanto no primeiro século como hoje em dia, esta passagem é chocante e revolucionária. Afirmar que a antiga aliança é obsoleta e está em dissolução é equivalente a anunciar que a Constituição dos Estados Unidos da América está sendo completamente dissolvida e um sistema completamente novo de governo está sendo inaugurado. Todo cristão precisa sentir o impacto desta mudança dramática. A lei não define mais a forma na qual nos ligamos a Deus, nem o nosso relacionamento de Deus conosco. O velho contrato não está mais vigente e se tornou irrelevante para o reino. Na nova aliança, a lei é algo que temos dentro do nosso coração. Isto move a nossa ênfase na observância de regras para o cultivo de um coração voltado para o Senhor. Somente quando temos a lei de Deus escrita no nosso coração e nas nossas mentes, podemos viver com o amor extremo que Jesus descreveu no Sermão do Monte. Na nova aliança, Deus é misericordioso para conosco e não se lembra mais dos nossos pecados. Como já vimos, precisamos compreender isto como uma mudança de atitude da parte do Todo-Poderoso. A cruz nos livrou do juízo, de modo que Deus pôde lidar conosco a partir do propiciatório. A cruz de Cristo nos levou até o país da graça. Nós não merecíamos entrar lá. Nós não nos qualificávamos debaixo da lei. Nós não entramos lá pelos nossos próprios esforços, mas pelo contrário, entramos escondido no cavalo de Troia representado por Cristo, que foi levado a este novo território por intermédio da cruz. Vide Colossenses capítulo 3, verso 3. O que eu quero dizer com o país da graça? O país da graça é o lugar onde o povo de Deus vive muito acima da lei, por intermédio do poder da graça provida pela nova aliança. O país da graça é a Canaã das nossas almas. Lá é o lugar onde não há mais juízo. É um reino de amor e perdão, uma terra de misericórdia e verdade. Mesmo havendo disciplina neste reino, não existe ali castigo. Jesus foi julgado por nós. Provavelmente parece ousado afirmarmos que passamos a viver em um reino no qual não experimentamos mais o juízo, especialmente se considerarmos que este é um tema que assume enormes proporções tanto no Antigo como no Novo Testamento. No entanto, gostaria de esclarecer este meu ponto de vista. No início deste capítulo, nós analisamos o tema do juízo sob a ótica da velha aliança.
Portanto, agora, passemos a analisar o significado do juízo no país da graça, por intermédio dos óculos tingidos pelo sangue de Jesus Cristo. Quando aprendemos na escola dominical que Jesus morreu pelos nossos pecados, o que muitos de nós não percebemos é que ele morreu para nos livrar do juízo que aqueles pecados nos trouxeram. Este é o tema principal do versículo mais famoso da Bíblia. Seria difícil não encontrarmos um cristão que não soubesse citar João 3,16. Porém, dificilmente eu encontro um crente capaz de compreender que esta passagem representa uma transição, o versículo pelo qual toda a história está fundamentada. Este é o lado bom das boas novas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, versos 16 e 17. Posteriormente, João cita as próprias palavras de Jesus acerca deste fato. Se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. João capítulo 12, verso 47. Jesus prossegue acrescentando que o Pai também não julga ninguém, e o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. João capítulo 5, versos 22 e 23. Talvez a indicação mais poderosa de que Jesus não tenha vindo para nos julgar não esteja naquilo que Jesus tenha dito, mas no que ele não disse. Jesus citou Isaías 61 como o manifesto inaugural que o lançou no seu ministério, mas fez uma omissão intencional na sua citação. A profecia original diz: O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos que sofrem e me enviou para restaurar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e abertura de prisão aos presos, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus para confortar todos os enlutados. Isaías capítulo 61, verso 1 e 2. Mas Jesus disse: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos presos e restauração da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. Você percebeu que a versão do Novo Testamento termina com a expressão o ano aceitável do Senhor e não inclui o restante da frase o dia da vingança de nosso Deus? Gostaria de sugerir que esta omissão foi intencional, porque Jesus não foi enviado para declarar o dia da vingança, mas para proclamar a salvação, o ano aceitável do Senhor ao mundo. O ano aceitável do Senhor é uma clara referência ao ano do jubileu dos judeus. Ele ocorria a cada 50 anos e era o momento em que todas as dívidas eram perdoadas e todos os escravos eram libertos. Que representação maravilhosa do país da graça para as nossas vidas! O domínio do corpo de Cristo foi inaugurado no dia de Pentecoste, que também significa 50. Que ano maravilhoso para estar vivo! Em outro lugar, Jesus afirmou que o juízo está no mundo, porém ele estava se referindo especificamente ao diabo, o Deus deste mundo, e ao seu reino e não às pessoas. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. João, capítulo 12, verso 31. Como a cruz tratava da questão do castigo, o juízo que experimentamos no reino é o juízo a nosso favor. Este juízo ocorre quando o inimigo e as suas obras são destruídos, e o nosso Pai, o juiz, restaura-nos aquilo que o diabo roubou, matou e destruiu nas nossas vidas. Essa é a descrição do juízo na nova aliança. O dia do juízo. Permita-me ser claro, existe um dia do juízo chegando, uma mudança de período de dispensação para todos aqueles que ignoram os dias da graça. O livro do Apocalipse deixa isto bastante óbvio, pois está repleto de juízos, página após página, para todos aqueles que decidem tripudiar sobre o sangue precioso de Jesus. Porém, ao longo de todo o Novo Testamento, referências a este período de juízo mundial estão sempre relacionados a um dia e não aos últimos dias. O que estou tentando dizer é que existem épocas no reino que mudam a maneira pela qual Deus se relaciona com o povo do mundo. Nós estamos atualmente vivendo os últimos dias e não o último dia. Passemos a analisar o que o bom médico tinha a dizer a respeito deste assunto. Lucas escreve: Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora
notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que designou e deu provas diante de todos, ressuscitando-o dos mortos. Atos, capítulo 17, versos 30 e 31. Pedro ressoa as palavras de Lucas no seu livro. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. Judas também repete este tema. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. Judas 6. Penso que a passagem mais provocativa acerca do dia do juízo é memorável porque ela não se refere especificamente à forma como julgamos o próximo, mas sim à forma como julgamos a nós mesmos. Estes versículos conduzirão você até o país da graça. Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios: Pois em nada me sinto culpado, mas nem por isso sou justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julgueis antes do tempo até que o Senhor venha, o qual revelará as coisas ocultas das trevas e manifestará os propósitos dos corações. Então cada um receberá de Deus o seu louvor. 1 Coríntios capítulo 4, versos 4 e 5. Paulo está dizendo que não tem conhecimento de nada errado consigo mesmo, porém admite a possibilidade de haver alguma desordem no seu interior sem que ele saiba disso. Ele então explica que quando chegar o dia do juízo, Deus colocará os seus holofotes sobre o coração dos homens e revelará as câmaras interiores das suas almas. Porém, até que chegue o dia do juízo, nós não temos uma ideia exata do que está ocorrendo no nosso próprio coração. Quem dirá no coração das outras pessoas? Ele termina este versículo com uma exortação poderosa, mas quase oculta. Ele descreve o tempo do juízo, especificamente como um tempo no qual nós receberemos louvor da parte do próprio Deus. Nós passamos as nossas vidas louvando a Deus neste mundo, porém no dia final, quando estivermos julgados por meio do sangue de Cristo a partir do propiciatório, Deus nos louvará. Isso não é incrível? A misericórdia açoita o juízo. Quando a realidade da misericórdia de Deus, o fato de nós não enfrentarmos mais o castigo pelos nossos pecados, verdadeiramente penetrar nas nossas almas, há uma resposta simples e natural que expressamos por intermédio das nossas vidas. Nós passamos a propagar a misericórdia. Este é o nosso ministério real e sacerdotal no reino da graça. Como lemos em Provérbios capítulo 19, verso 11, a sabedoria torna o homem paciente e sua glória é perdoar ofensas. A palavra sabedoria nessa passagem significa entendimento. O nosso entendimento acerca da misericórdia nos capacita a partilhar da glória que somente vem quando propagamos a misericórdia recebida de Deus às pessoas ao nosso redor. Tiago nos passa uma percepção real sobre a forma prática de como devemos viver no país da graça. Se de fato observais a lei real de acordo com a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, no entanto, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, torna-te transgressor da lei. Falai e procedei como alguém que há de ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago, capítulo 2, versos 8 a 13. Tiago afirma que fazer acepção é o mesmo que sair do âmbito do amor e retornar ao da lei. Porém, observe o que ele quer dizer com fazer acepção. Isto poderá surpreender você. Ele nos explica que a comparação de pecados, isto é, considerar um pecado mais grave que outro, é um exemplo deste ato de fazer acepção e nos coloca na posição de juízes. Ele nos faz lembrar que quando fazemos juízos acerca do pecado na vida das pessoas, somos deportados de volta para o velho país, onde continuamos na situação de fugitivos procurados pelos crimes contra a humanidade. Fico pessoalmente aturdido com a forma gratuita como crentes e líderes cristãos parecem pronunciar juízo contra as demais pessoas. É comum ouvirmos cristãos fazerem referência a um pecado específico e reivindicar o juízo contra cidades ou grupos de pessoas que estão tomando parte de um pecado que eles consideram mais graves. Porém, eles ignoram o fato de que, embora nós tenhamos a responsabilidade de julgar entre o certo e o errado, nós não temos o papel, a posição,
nem a responsabilidade de exigir o castigo de outras pessoas. Quando afirmamos sobre homossexualidade é pior que a amargura, ou que a pornografia é mais pecaminosa do que a fofoca, nós nos tornamos juízes da lei e nos colocamos sob o microscópio impiedoso da velha aliança. Seria melhor vigiarmos porque estamos prestes a nos tornar as próximas vítimas do juízo. Lembre-se de que, na história do planeta, ninguém jamais foi achado justo debaixo do regime da lei, à exceção de Jesus. Voando em céus amigos. Não faz muito tempo em que eu mesmo fui despertado para o fato de que costumo julgar as pessoas pela natureza do seu pecado e exilá-las na terra dos intocáveis, sem ao menos chegar a conhecê-las. Kate e eu estávamos em um avião, não havíamos conseguido assento juntos. Ela conseguiu um assento no corredor, por isso pedi ao homem sentado ao meu lado, que estava bem no meio de nós, se ele aceitaria trocar de assento para que eu pudesse viajar ao lado da minha esposa. Sem pestanejar, ele respondeu um peremptório não. Um minuto depois, eu percebi que, com o canto do meu olho, que ele estava de mãos dadas com o homem ao seu lado. Pouco tempo depois, aqueles dois quarentões fortes e atléticos começaram a esfregar pernas e braços um no outro. Ah, como não percebi isso antes, pensei comigo. Vou ficar aqui sentado ao lado de dois homossexuais por 5 horas. Comecei a ficar furioso e totalmente enojado com os abraços românticos daqueles dois sujeitos. Com o passar da viagem, mais indignado eu ia ficando. O engraçado é que eu me sentei ao lado de centenas de pessoas envolvidas em toda sorte de pecado ao longo de todos estes anos. Pessoas que estavam morando com parceiros sem estarem casadas, adúlteros, mentirosos, amargurados, beberrões, viciados em drogas e outros. Mas eu jamais me importei em estar ao lado delas. Só que isto foi diferente porque eu julguei estes dois homens. Eu havia lhes julgados como irredimíveis e já havia decidido que eles deveriam ser punidos. Enquanto eu estava ali sentado espumando, o Espírito Santo começou a me lembrar que ele amava aqueles dois homens. Ele estava em uma missão de atraí-los para o reino e precisava de alguém que lhes mostrasse o coração do rei. Eu estava lendo um livro cristão que eles, sem dúvida alguma, perceberam. Foi então que me virei para o homem ao meu lado e me apresentei. Olá, o meu nome é Chris, disse eu, num tom um tanto reservado. Olá, o meu nome é Frank, respondeu ele, um tanto surpreso. Levantei o meu olhar para o seu amigo e me apresentei a ele. Ele parecia furioso, bravo e distante, mas disse, eu sou o Tony. Eu lhes ofereci alguns cajus, mostrando-lhes os meus músculos para que eles vissem o resultado da minha dieta. Ambos riram. Tony disse, eu aceito. Em pouco tempo nós estávamos compartilhando comida e trocando risadas. Tony parecia estar olhando para o meu livro que tinha por título Como Construir uma Igreja Emocionalmente Saudável. Era visível seu desconforto com o meu livro. Tony, eu disse brincando, você precisa desse livro. Eu não gosto de igreja, ele respondeu. Essas pessoas me dão medo. Sim, eles também dão medo. Mas elas me pagam para trabalhar ali, disse eu brincando com eles. À medida que o voo ia ficando mais cansativo, nós fomos nos conhecendo melhor. Tony era um contador com certificação pública que odiava o seu trabalho, e Frank era um piloto de helicóptero que trabalhava para um hospital. Eu, na verdade, comecei a gostar da companhia dos dois. Cerca de 1 hora antes de aterrissarmos, eu comecei a receber uma palavra profética para Tony. Tony, às vezes Deus me entrega visões acerca de pessoas e eu tenho uma visão a seu respeito. Você se importaria de eu lhe contar? Perguntei. Acho que sim, disse ele, obviamente esperando que o mundo fosse desabar. Tony, eu vi você junto ao mar com um cavalete, pintando paisagens marinhas e terrestres. Depois a cena mudou e você estava esculpindo e trabalhando com barro. Tony, Deus me disse para contar a você que Ele o abençoou de verdade com o dom para o trabalho com artes, e está dizendo que Ele criou você, para que viva disso. Antes que eu pudesse continuar, Frank estava absolutamente extasiado. Puxa vida, isto é absolutamente verdade a seu respeito, Tony. Ele é um pintor magnífico e ama ir até a praia e pintar a paisagem à beira-mar. Tony não conseguiu mais se conter. Ele disse, eu acabei de começar a esculpir e a trabalhar com barro. Puxa, muito estimulante ouvir isto. O voo demorou um pouco mais do que o esperado e pude ver a curiosidade crescente no Frank. Eu deixei-o soar por um certo tempo, mas a uma certa altura eu lhe disse, Frank, eu tenho uma palavra de Deus para você também. Antes de eu perguntar a ele se eu poderia lhe entregar a palavra, ele mesmo disse, bom, por favor, entregue-me. Frank, eu vejo você consertando coisas. Deus deu a você a capacidade incomum de saber o que está errado com coisas mecânicas. Você é capaz de consertar qualquer coisa. Você ama trabalhar com essas coisas. Você nasceu para isso.
Ele estava radiante e Tony, que havia passado de antagonista para uma postura aberta e impressionada, disse: Ei, Frank, isso é a sua cara. Você conserta mesmo qualquer coisa. Eu aprendi tanta coisa naquele avião naquele dia. A misericórdia finalmente venceu na minha vida. E Tony e Frank foram introduzidos ao reino de Deus por intermédio de um violento ato de sua graça. O ministério da reconciliação. O amor e a misericórdia são os valores fundamentais do céu. Nós precisamos guardar os valores do rei quando ministramos em poder, ou seremos destrutivos em vez de construtivos. Paulo fez uma observação incrível na sua segunda carta aos Coríntios sobre este mesmo assunto. Por isso, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Todas as coisas vêm de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação, visto que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes considerando as transgressões, e nos deu o ministério da reconciliação. De forma que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Peço por Cristo que vos reconcilieis com Deus. O que não soube o que é pecado, por nós foi feito pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versos 17 a 21. Esta é uma revelação incrível. Deus estava em Cristo para que ele pudesse reconciliar o mundo consigo mesmo. De que maneira ele reconciliou o mundo consigo mesmo? Ao não considerar os pecados das pessoas contra elas. Você compreendeu isto? Mas tão forte quanto isto, ele também prosseguiu dizendo que ele nos deu o mesmo ministério. Ele deseja que não consideremos o pecado contra os pecadores para que possamos rogar pela sua reconciliação com Deus. Se Deus não está considerando o pecado contra os pecadores, o que nos dá o direito de fazer isso? E o que foi que nos deu a ideia de apontar o pecado das pessoas as levará à reconciliação? Deus disse que a desconsideração do pecado leva à reconciliação. Precisamos rever a maneira como ministramos a partir do palácio do rei, para que não profanemos o seu trono, nem abalemos o seu ministério. A minha viagem rumo ao país da graça. Eu digo isso com urgência porque eu tenho visto o dano causado não somente pelos profetas do juízo autodesignados, que mencionei no início do capítulo, mas por um profeta que conheço muito bem, eu próprio. Quando eu morava em Riverview, eu frequentava uma igreja chamada Mountain Chapel, na qual Danny Silk era o pastor titular. Numa certa semana, Danny pregou uma mensagem sobre ofensa e perdão no corpo de Cristo. No final da sua mensagem, ele disse às pessoas que se elas tivessem algo contra alguém ali no templo, elas deveriam se dirigir àquela pessoa naquele exato momento e se reconciliar. Havia cerca de 200 pessoas no templo naquela manhã. Eu olhei ao redor e não vi nenhuma movimentação. A seguir, olhei para trás de mim e, para minha total surpresa, eu vi uma fila de pessoas que se estendia desde a entrada do templo até o ponto onde eu estava sentado. Todos estavam esperando para falar comigo. Um por um, eles me contaram da destruição que eu havia causado nas suas vidas por causa do meu ministério profético. Foi horrível ouvir os relatos que eles faziam de cenas que pareciam sequências de batalhas do filme Guerra nas Estrelas. Porém, não se tratava de um filme nem de um pesadelo. Não, aquilo era consequência do meu ministério profético. As minhas palavras proféticas eram quase sempre exatas, mas destrutivas, duras e entregues no espírito errado. Eu tinha por prática chamar a atenção dos pecados das pessoas e não importava que eu mesmo lutasse com os mesmos tipos de problemas. Além das minhas palavras serem negativas, eu costumava entregá-las na igreja ou diante de um grupo de pessoas. Eu não fazia a mínima ideia de como eu poderia estar afetando as pessoas que mais amava. Naquela tarde, por volta das 15 horas, eu finalmente entendi o que havia feito. Eu fiquei ali sentado durante 3 horas em meio à dor e às lágrimas, enquanto ouvia a ofensa de cada uma das pessoas, até que por fim, ocorreu-me de que algo não estava certo comigo. Eu percebi o que nós chamamos entusiasticamente de choque revelacional. Eu finalmente descobri que o ministério profético, assim como qualquer outro ministério do reino de Deus, deve ser a linguagem do amor de Deus. Há um motivo para que 1 Coríntios 13, a exortação mais importante sobre o amor contida em toda a Bíblia, esteja posicionada entre os principais capítulos que tratam dos dons do Espírito. Cada expressão dos dons do Espírito deve brotar a partir do amor e operar para gerar o amor do Pai na pessoa que está sendo ministrada. Em suma, é disso que trata o ministério sobrenatural
da nova aliança. O amor nunca falha.